E como eu disse, né, a gente tem Amor Exigente, toda segunda-feira a gente tem o nosso compromisso aqui, um compromisso que eu tenho com muito amor e com muita seriedade, porque eu sei que o planeta carece de informações sobre dependência química e, infelizmente, a gente tem perdido milhares de seres. Eu não digo mais nem jovens, porque tem pessoas de todas as idades, a gente tem perdido essas pessoas para as drogas. E o Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha grupos de auto e mútua ajuda. E sabe o que é legal? É que a gente já entendeu, estudando droga, se aprofundando nesse assunto, que a gente não consegue tratar o dependente químico se a gente não trata a família. E o Amor Exigente nasceu para tratar da família, então ele trata a família. Mas atualmente ele também tem os grupos de sobriedade, trata o dependente químico, o grupo de prevenção com as crianças, grupo de sempre atento com os mais velhos, tá? Tem no Brasil todo e em alguns lugares fora do Brasil também, todo mundo que participa é sem custo nenhum. E hoje a gente vai falar sobre a nova cartilha da maconha. Preste atenção, porque o papo é sério e quanto mais informações a gente tem sobre esse assunto, melhor é o nosso bate-papo com os nossos filhos. A gente não pode chegar lá com velhos conceitos, porque senão eles vêm com uma carga de informação e a gente dança. Então presta atenção, porque o secretário da Senapred, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, já está aqui via Skype e conversa comigo. Como vai, doutor Quirino? Tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com você aqui. É bom também que você esteja aqui. Para mim é sempre uma honra e uma alegria. E agora a gente poder aprender um pouco mais. O que é essa nova cartilha da maconha? Cláudia, recentemente o governo federal, por meio da nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, nós publicamos a cartilha que tem o título Os Riscos do Uso da Maconha na Família, na Infância e na Juventude. O objetivo dessa cartilha é de ajudar a esclarecer a sociedade brasileira sobre os graves danos causados pelo uso da maconha, não apenas para os seus usuários, mas também para as suas famílias e para todo o conjunto social. É bastante interessante nós aproveitarmos esse momento, Cláudia, para dizermos que, infelizmente, em que pese todos esses problemas ocasionados pelo uso da maconha, existem movimentos no Brasil que são favoráveis à liberação dessa droga. E que, infelizmente, esses movimentos realizam o tempo todo ações deliberadas com o objetivo de reduzir a percepção de risco das pessoas sobre os graves problemas relacionados ao uso dessa substância. Por exemplo, não é incomum nós o tempo inteiro vemos na mídia informações dizendo que a maconha tem efeitos terapêuticos, efeitos medicinais. Então, é extremamente importante nós esclarecermos que isso não é verdade. Ou seja, das centenas de substâncias que nós temos na maconha, existe apenas uma, que é o canabidiol, que existe ação comprovadamente terapêutica e é para o tratamento muito restrito, é para o tratamento de crianças, adolescentes que apresentam crises convulsivas. Para outras indicações clínicas, não há nenhuma comprovação científica. E outras substâncias derivadas da cannabis, da maconha, não há comprovação científica nenhuma. Porém, o tempo inteiro, enfim, existem essas informações falsas, indo para a mídia, indo para as famílias, e às vezes essas informações acabam chegando até crianças, adolescentes, e que ficam com uma ideia equivocada sobre os problemas relacionados ao uso da maconha. Porque se chega uma informação dizendo que essa droga, por exemplo, tem ações medicinais, é óbvio que, na verdade, essas pessoas podem ficar com a ideia, bom, se tem ação medicinal, não me faz bem nenhum, não me faz mal nenhum e talvez, eventualmente, possa até me causar algum benefício, o que não é verdade. Não existe, por exemplo, nenhum estudo científico mostrando que a maconha ou que óleo de maconha faça algum bem, cause algum benefício para as pessoas. Então, essa situação que o tempo inteiro na mídia vem se vendendo a ideia de que maconha pode ter efeitos terapêuticos, de que maconha não causa dependência, esse também é uma outra informação falsa. Maconha causa dependência, sim. Existe, inclusive, Cláudia, um órgão ligado à ONU, que é a Junta Internacional de Fiscalização sobre Entorpecentes, que mostra toda a preocupação que esse órgão tem
sobre esses movimentos que buscam reduzir a percepção de risco relacionado ao uso da maconha, que tem o objetivo, na verdade, de informar mal a sociedade para buscar a liberação dessa droga. E uma outra questão também que nós precisamos conversar com a população, com as pessoas que nos acompanham, é que, infelizmente, também existem ações no Brasil, ações claras, concretas, que buscam a legalização, a liberação da maconha. No ano passado, por exemplo, nós do governo federal tivemos uma ação muito próxima junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque aquele órgão tinha aberto uma consulta pública que visava a liberação do plantio de maconha no Brasil. Nós conseguimos barrar esse processo. Existe também uma outra frente de ação que tem como objetivo liberar a maconha no Brasil, que é uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF. No ano passado nós organizamos por conta disso a Marcha das Famílias contra as Drogas. Eu estive, inclusive, no seu programa, você nos abriu esse espaço para que nós pudéssemos ajudar a organizar a sociedade brasileira para derrubar essa ação. Nós conseguimos isso. E agora nós temos no Congresso Nacional um projeto de lei tramitando, que é o projeto de lei 399, que também tem como objetivo liberar a plantação da maconha no Brasil e a fabricação de produtos à base de maconha, não só para fins medicinais, mas para fins industriais, para fins cosméticos, alimentícios, e nós agora estamos numa empreitada grande para nós não permitirmos a aprovação desse projeto de lei, que é o PL 399. Então, todas essas questões acabaram, então, fazendo com que o governo federal produzisse essa cartilha para informar a população sobre os graves riscos e os graves danos que a maconha pode causar, não só para os usuários, mas para todo o conjunto social. Maravilha, porque realmente é o que você disse, confunde-se muito a questão do canabidiol ser usado com fins medicinais e o uso recreativo da maconha, né? Na verdade, hoje eu fico pensando assim, que é um bom argumento até para você falar com seu filho. Gente, antidepressivo, calmante, remédio, mas não é porque ele é medicinal e serve para algumas pessoas que você vai tomar, porque todo remédio tem seus problemas, né? Tem sua contraindicação e tem ali um monte de efeito colateral. Quer dizer, então, mas maconha é até medicinal. É para quem precisa, né? É para quem precisa. E se tem alguma coisa errada, se tem um vazio aí dentro, vamos tratar de outra forma, de forma legal. Lembrando também que cada vez que qualquer usuário acende um cigarro de maconha está contribuindo com a indústria do tráfico, que a gente sabe que é uma tristeza e tem destruído o nosso Brasil. Agora, doutor Quirino, nessa cartilha você já falou que tem várias explicações sobre os malefícios do uso da maconha. Você pode adiantar algumas para a gente? Claro, então nós dividimos essa cartilha em algumas frentes. Então, por exemplo, a primeira delas é buscando esclarecer que qualquer ação que busque reduzir o controle da oferta sobre a maconha aumenta o consumo, isso necessariamente. E é interessante que existem vários estudos científicos mostrando, Cláudia, que estados americanos, países que legalizaram a maconha enfrentaram um aumento do uso dessa droga. Existe, por exemplo, um estudo publicado agora recentemente pela Universidade de Nova York mostrando isso. E o que é pior, aumenta o uso e principalmente o uso entre pessoas mais jovens, entre crianças e adolescentes. Outra questão... Desculpa te cortar, eu me recordo de ter pego uma vez um taxista na Holanda e ele estava conversando e falando que lá eles tiveram que voltar atrás da decisão. Amsterdã é o único lugar ali ainda que é permitido, mas os outros lugares, as outras cidades não, exatamente porque eles não deram conta do gasto com a saúde pública, porque cresceu muito o número de usuários e depois de dependentes químicos que precisavam de tratamento. Doutor Quirino, temos outros malefícios, mas eu vou te pedir 2 minutos e eu volto para a gente continuar com esse bate-papo, tá bom? E aí é um tempo que eu até te aconselho, minha amiga, a anotar, sabe? Depois o doutor Quirino vai falar como é que você entra em contato com a cartilha, mas é bom a gente anotar, porque quando a gente anota, a gente grava, né? Porque toda hora tem um bate-papo sobre isso e é legal a gente poder falar abertamente, mas com base científica. E ele vai trazer esses argumentos pra gente. Agora a gente vai continuar conversando com o doutor Quirino sobre a cartilha, a nova cartilha da maconha. A gente estava falando do quanto é importante a gente estar munido de informação, porque o lado
lado contrário faz todo tipo de movimento pela liberação, que tem muito mais dinheiro envolvido do que você possa imaginar, né? Não à toa, a gente hoje assiste a um filme, assiste a uma série e, gente, é impressionante a propaganda que essa turma faz. Não é aquela propaganda descarada, mas é propaganda, porque hoje a gente vê todo tipo de idade fumando maconha como se fosse alguma coisa muito benéfica, né? Até idosos em filmes aparecem agora fumando maconha. Eu não sei o que é que esse povo tem na cabeça, porque, infelizmente, os danos são reais. E o doutor Quirino vai contar agora pra gente alguns, não é? Então, Cláudia, acho que a primeira questão que é importante ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando é que a maconha é uma droga que causa dependência, causa um quadro de dependência grave. Então, a primeira coisa que é importante que as pessoas entendam. Essa cartilha que nós produzimos, ela foi toda baseada em evidências científicas, ela foi construída a partir de trabalhos, de estudos científicos publicados em revistas científicas internacionais, revistas sérias, e que todas as informações que nós temos mostram os problemas relacionados ao uso da maconha. Você estava falando há pouco sobre problemas de saúde. Hoje nós sabemos que maconha é um fator de risco importante para o desenvolvimento de transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, como esquizofrenia, ansiedade, depressão. Maconha é um fator de risco para o suicídio. E, além disso, a maconha também é um fator de risco para problemas de saúde física, como, por exemplo, maconha é uma droga cancerígena. Então, também é importante que as pessoas atentem para isso. Só para a gente entender o impacto da liberação da maconha, por exemplo, no Portugal. Em Portugal, que é um país que liberou o uso dessa droga, desde a sua liberação, houve um aumento significativo, por exemplo, do número de internações psiquiátricas relacionadas a quadros psicóticos induzidos pela maconha, quadros como esquizofrenia. Houve um aumento de 30 vezes o número de internações em Portugal devido a quadros psicóticos. E o impacto, na verdade, acontece em outras áreas da sociedade. Você há pouco estava falando sobre a questão de acidentes automobilísticos, vocês vão conversar daqui a pouco sobre o impacto do álcool sobre o acidente. O impacto da maconha é também muito grande sobre os acidentes automobilísticos. O Canadá, Estados Unidos, que vem liberando o uso da maconha, tem enfrentado um aumento importante, não só no número de acidentes automobilísticos, mas também no número de mortes no trânsito. É importante também lembrar que países que liberaram a maconha têm enfrentado não só o aumento do uso da substância, o aumento de dependência química, mas também o aumento do tráfico de drogas. Ou seja, muitas pessoas que defendem a liberação da maconha costumam dizer que liberando a droga vai acabar o tráfico, porque as pessoas vão conseguir comprar no mercado legalizado. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Por exemplo, no Canadá tem aumentado o consumo e esse consumo tem vindo majoritariamente do mercado ilegal. Mais de 70% das pessoas que consomem maconha no Canadá consomem maconha advinda do mercado ilegal, porque é muito mais fácil comprar a droga do narcotráfico, é muito mais barato. Então, aumento do uso, o aumento do narcotráfico, o aumento da violência no Uruguai faz 3 anos que vem aumentando cada vez mais o número de homicídios. Só no ano de 2018, no primeiro semestre, houve aumento no Uruguai, que é um país que liberou a maconha, de mais de 66% no número de homicídios. Estados americanos como Colorado, Washington, que também têm liberado o uso da maconha, também vem enfrentando aumento nas taxas de homicídio. Tudo isso para mostrar que a liberação da maconha não ajuda em nada a controlar os problemas relacionados ao seu uso. Pelo contrário, só acaba aumentando esses problemas. Puxa, como é bom conversar com você e ouvir de forma clara, né, a realidade, e é o que eu disse antes do nosso bate-papo. Os pais, eles precisam estar munidos dessas informações, porque principalmente os adolescentes, eles vêm com muita força, com muito achismo, né, e o debate às vezes fica fervoroso. E se você não tem essas informações, você acaba perdendo, e perdendo cheio de razão, quer dizer, perdendo de uma coisa que é claro que você precisa realmente fazer diferença e causar impacto na vida dos seus filhos. Eu fico muito grata, doutor Quirino, de você trazer essa conversa para a gente. Essa cartilha, ela está à disposição para a sociedade? Sim, essa cartilha, as pessoas que tiverem interesse podem entrar nas redes sociais do Ministério da Cidadania
ou nas redes sociais do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que a cartilha está à disposição. E também está à disposição no site da Federação de Amor Exigente. Então, as pessoas também podem acessar o site do Amor Exigente e encontrar a cartilha. E só para aproveitar esse momento final, Cláudia, acho que é importante, nós estamos aqui conversando com as famílias, com os pais, com as mães, com avós, tios, enfim, as pessoas que cuidam dos jovens, dos adolescentes, das crianças. É muito importante. Isso também tem vários estudos científicos mostrando isso, que é muito importante que as famílias deixem claro para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, que não aceitam o uso de drogas. Ou seja, quanto mais condescendente, quanto mais complacente uma pessoa que um familiar em relação ao uso de droga realizado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, maior será o uso da substância. É muito importante que as famílias deixem claro que não aceitam o uso de drogas, é muito importante que as famílias acompanhem os seus filhos, é muito importante que essa comunicação se dê de uma maneira muito clara, muito aberta, porque acompanhar os filhos, colocar limites, é muito importante para que os filhos não entrem em contato com as drogas. Porque também uma outra questão importante, todos esses malefícios relacionados ao uso da maconha, em especial os malefícios relacionados a problemas de saúde mental, por exemplo, Cláudia, estão relacionados, primeiro, com o uso precoce da droga, ou seja, quanto mais cedo uma pessoa entra em contato com a droga, pior é o desfecho, e quanto mais uso a pessoa faz, pior também o desfecho. Então, é muito importante que as famílias estejam atentas em relação ao uso dessa substância pelos seus filhos, e obviamente que, identificando situações de risco em que os adolescentes, os jovens estão fazendo uso cada vez maior das drogas, é importante procurar ajuda, é importante procurar tratamento especializado, é importante procurar grupos de apoio, como o Amor Exigente, que há muito tempo vem realizando um trabalho muito importante em toda a sociedade. Então, essas são algumas orientações que são importantes para que as famílias se posicionem de maneira muito clara contra o uso de drogas pelos seus filhos. Perfeito. Doutor Quirino, muito obrigada pela sua participação. Eu vou reforçar aqui os contatos do Amor Exigente e eu queria que você reforçasse novamente. A gente encontra a cartilha no site do Amor Exigente e no da Senapred? Isso, e também nas redes sociais, tanto do Ministério da Cidadania, como também do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então é muito importante que as pessoas possam acessar esse documento. E eu repito, esse documento foi elaborado baseado em informações e evidências científicas para que esse debate seja cada vez mais embasado em ciência, para que a gente saia dessa questão que você acabou de nos falar, a gente saia do achismo e que a gente faça esse debate dentro da sociedade, mostrando de fato quais são as informações consistentes que nós temos sobre o tema. Perfeito. Olha, o doutor Quirino, além de secretário de prevenção às drogas, é psiquiatra. Então, ele está falando com base nos estudos, mas também com base na experiência clínica dele. Muito obrigada, um excelente final de ano e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para você, para toda a sua audiência, para os amigos do Amor Exigente. E, enfim, estamos à disposição aqui e um feliz 2021 para você e para toda a produção do seu programa. Muito obrigada. E eu vou falar dos contatos do Amor Exigente, porque, olha, não dá para ficar assim de braço cruzado. Eu sei que às vezes dá preguiça, que você fala assim, ai, mas o problema é do meu filho, eu vou ter que ir, mas não é chato. Presta atenção, é uma questão de perder ou não aquele seu bem precioso que é o seu filho. Não tem como a gente decidir isso assim na preguiça, porque depois a dor é muito maior. A gente precisa sim olhar para a nossa família, para a nossa estrutura familiar, a gente precisa fazer algumas mudanças, porque nada muda se a gente não mudar. Presta atenção no que eu estou falando. Vá para um grupo de Amor Exigente. Tá? E outra coisa, converse com franqueza com seu filho. É muito comum a gente, pai, mãe, eu digo isso porque eu já tive os meus adolescentes, agora, graças a Deus, já estão maiores, mas assim, a gente dá aqueles chiliques, né? Descobriu que fumou maconha, você quer socar, você quer bater, você quer gritar, mas não adianta. É pegar essa cartilha, por exemplo, e passar para ele tudo o que pode acontecer com ele. É falar claramente para o seu filho que ele pode, inclusive na primeira vez, ou na segunda, ou na 10ª vez que usar, desenvolver esquizofrenia e nunca mais voltar. Que ele pode ter um transtorno mental e se perder para sempre.
E entender também que nada é por acaso e conversar com seu filho oferecendo ajuda e acolhimento. Por que ele precisa de uma droga ilícita? Por que ele precisa de uma droga que represente tanto perigo para a vida e para a saúde dele? Será que não é melhor fazer um outro tipo de tratamento? Com começo, meio e fim? Com segurança? Para que ele sinta de verdade plenitude, paz, alegria? Aceitação do grupo, né? Pensa nisso, tá bom? O uso de droga é como a gente saltar de paraquedas, sabendo que ali para você escolher tem 10 paraquedas e um tá furado. Pode ser que você pegue o furado. E aí não volta mais. Perdeu a vida. Amor Exigente está no site amorexigente.org.br. O telefone que você pode pedir, inclusive o link para participar das reuniões hoje online, gente, é o 19-2519-6555. 19-2519-6555. Mas no site tem tudo. amorexigente.org.br, tá bom?